O capítulo 9 tem o seguinte título: O ser humano e o pecado original. E ali fica bem claro o que foi esse pecado original e as tremendas consequências que ele acarretou para o destino humano. Sim, basicamente a gente pode dizer que o pecado original da humanidade consistiu em colocar o raciocínio acima do espírito. Com isso, os seres humanos deixaram de ouvir a voz do espírito, a intuição, e começaram a pautar sua vida exclusivamente pelas ponderações do cérebro. E daí veio todo o descalabro que a gente Uhum. presencia hoje. O início desse pecado ocorreu há muito tempo, há centenas de milênios passados. A autora traz a imagem de uma cena emblemática de como tudo começou, não é mesmo? É a história da Grinalda de Penas. Uhum. Ela mostra a história de uma moça, mostra a cobiça da moça de uma tribo por uma grinalda de penas que uma conhecida ganhou do marido. Apesar das exortações de sua intuição para que não cobiçasse algo que não era seu, o raciocínio venceu e isso teve um efeito decisivo em todas as vidas posteriores dessa moça. Não vamos contar aqui por que demandaria muito tempo, mas é um episódio bem significativo. É, bem emblemático, realmente. Outra parte bem interessante nesse capítulo é a explicação da história, da conhecida história de Caim e Abel. Sim, ela significa muito mais do que uma morte entre irmãos. A autora fala sobre o vidente que recebeu originalmente uma visão sobre Caim e Abel. Aí ela explica que Caim é a representação do raciocínio humano, ou seja, corporifica o ser humano voltado exclusivamente à matéria, com interesse só nas coisas materiais. Aí tudo fazendo para obter isso. E Abel é a imagem do espírito ligado à luz. Caim matou Abel, ou seja, o raciocínio humano sufocou e matou o próprio espírito. Pois é uma imagem bem forte mesmo da saga humana, o desenvolvimento no sentido errado. O capítulo seguinte, o capítulo 10, fala de Lúcifer. Então, é um capítulo muito esclarecedor. A autora explica por que Lúcifer desceu da região divina para a criação de matéria grosseira, o que o levou a falhar em sua missão. E é importante deixar bem claro que, apesar da influência nefasta dele, a humanidade é inteiramente responsável pela sua queda, pois o próprio ser humano precisa escolher o caminho da decadência. Nunca faltam imensos auxílios para ajudá-lo e não enveredar por esses falsos caminhos. Ah, mas não adiantou nada, pelo menos não para a imensa maioria. Sim.